Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por esta manhã na Tua presença, depois de tantos dias de serviço a Ti, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem nos sustentado. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos traga todos os dons necessários para o nosso dia e para a nossa leitura orante. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria retomarmos a leitura orante. As leituras que a igreja nos traz hoje estão na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo do 7 ao 16. O Salmo é o 33, entre parênteses, 34. E o Evangelho está no livro de João, São João, capítulo 11, versículos do 19 ao 27. E hoje o Espírito Santo nos diz que o amor nos sustentará. Nos dias difíceis que vivemos hoje, nós precisamos de um sustento sólido, um sustento firme. Não podemos firmar nossa casa, numa areia mole que sopra com o vento, que vai embora com a água. Precisamos de uma base que vai sustentar nossa vida, nossa família, nossa casa. E o amor de Jesus é o que nos sustenta. As leituras hoje vão nos falar. A primeira leitura, a carta de São João, aqui não fica claro a quem é dirigida essa carta, mas tudo indica que é aquele povo em que São João estava, evangelizava a Ásia Menor. Mas o importante é o conteúdo dessa carta. São João vai dizer, ele vai falar sobre o amor. E não tem como muito a gente... E às vezes, assim, o tema do amor para São João é algo tão profundo. São João que viveu no amor, o discípulo amado, ele viveu no amor de Jesus. E ele foi o último dos discípulos a morrer. Então foi aquele que viveu de modo muito pleno a fé e o amor. Ele que morreu de velhice, não morreu martirizado como muitos outros, mas o amor sustentou o discípulo amado. Aquele que muito amou, foi muito amado. E é difícil falar de amor sem ler, porque é de uma profundidade essa carta. Eu gostaria muito de receber essa carta e ela está aqui na Bíblia para que eu possa receber. E mais interessante, o título desses versículos é a caridade. Por quê? Porque São João vai falar do amor ao outro, a verdadeira caridade que está no amor ao outro. E é interessante porque a caridade é uma forma de penitência, porque nos custa muito amar o outro. Aqui eu vou pegar algumas partes, São João diz, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor é um mandamento e nós devemos amar uns aos outros porque o amor foi Deus que nos deu. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, olha a importância do tema do amor, porque ele vai nos dizer de se conhecemos ou não a Deus através do amor que temos pelo outro. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único para que vivamos por ele. O amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele nos enviou seu único Filho para que nós possamos viver por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado.
Gente, isso é muito lindo e profundo. Está lá no versículo 10. E enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Em que consiste o amor? O amor que eu tenho por Deus? Não. O amor que Deus tem por nós e nos enviou seu Filho. E aí eu peço que você continue a leitura de modo detalhado, se atendo num ponto que o Espírito Santo te segurar ali, mas é para toda essa carta, perdão o barulho, gente, toda essa carta, e especialmente esses versículos, é para nos dizer que Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É profundo, é um grande desafio para nós, essa carta em que São João nos diz que Deus é amor e luz, né? Porque o amor é que nos traz a vida, que é a luz que nos conduz para o caminho. Ele fala também desse amor de Deus por nós e do amor que devemos ter uns pelos outros, porque é o mesmo amor. O amor que liga a Trindade é o amor que nos liga uns aos outros. Por isso nos escandaliza o ódio, nos escandaliza vingança, nos escandaliza um coração duro. Porque para que Deus esteja em nós, nós precisamos entrar na dimensão de um amor que não é um egoísmo, não é um sentimento de conforto. Amor é muito mais do que isso. É entender que Deus fez seu Filho vir ao mundo e morrer por nós. Porque somos pecadores, não sabemos amar. Mas Ele nos mandou seu Filho para nos ensinar a amar, começando por nos perdoar e nos ensinando a perdoar. Isso é muito profundo, é muito profundo. Deus nos amou e nos ensinou a amar e nos revelou o verdadeiro amor, que é sacrifício e que perdoa. O verdadeiro amor é sacrifício e que perdoa. E se a gente for pensar hoje, eu estou vivendo o verdadeiro amor na minha vida? Eu sou capaz de me sacrificar pelo outro? Eu sou capaz de me perdoar e de perdoar o outro? Eu sou capaz de tirar algo que me traz muito conforto, porque o outro precisa mais do que eu? O que temos de tão precioso que é o nosso tempo, eu sou capaz de dar ao outro esse tempo em forma de amor? É como Deus nos chama à profundidade com a vida de São João. E se Deus fez por nós, faremos pelo outro. E isso desafia nosso bem-estar. Se Deus faz e fez tanto por mim, Ele me convida a fazer pelo outro e nos tirar do nosso conforto, para que a gente viva o incômodo que é o amor, porque ele exige sacrifício. O incômodo do amor é o sacrifício. Jesus não passou sorrindo pela cruz, pela dor, pela coroa de espinho, pelo flagelo. Ele passou com dor, ele passou não estando num bem-estar, num conforto, mas saindo daquilo que era confortável. Que lindo! O Salmo, ele é uma ação de graças para a libertação recebida. E aí a gente pensa, né? O que uma coisa tem a ver com outra? O Salmo, ele está nos dizendo que a libertação que recebemos vem através do amor. O amor liberta. Pensa bem, o medo escraviza. O contrário do amor não é ódio, é medo. Porque o medo escraviza. Olha só, quanta coisa nos escraviza ao longo da vida e o que Deus quer para nós? Uma libertação através do amor. Porque quando eu amo, quando eu trato nas minhas relações com uma relação de amor
o amor sacrificial que Jesus nos ensinou, o amor mandamento, isso me liberta, isso me traz paz. Isso não move paixões, vinganças, ódios, tramas, né? Pelo contrário, ele liberta. E é interessante que Davi vai dizer no Salmo, glorificai comigo, e aí eu escolhi esse versículo porque ele fala da unidade. São João está falando da unidade no amor. Davi está falando de glorificar comigo, Senhor, juntos exaltaremos seu nome. Davi está falando da unidade em glorificar. E o Evangelho, ele está falando de qual unidade? Ele está falando da unidade, da amizade com Jesus. O Evangelho vai nos falar o que a igreja hoje celebra os santos, Marta, Maria e Lázaro. Essa unidade familiar e de amizade que nos santifica, que santificou aquela família que nos santifica. Peço que vocês leiam o Evangelho. É um Evangelho muito bonito que vai falar da morte de Lázaro. Leia um pouquinho antes também. E nesse Evangelho a gente vê Jesus é avisado que Lázaro estava doente, mas o tempo de Deus, ele dizia a Jesus, não é a hora de ir. A hora de ir é a hora de reconhecer que a doença servia para glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. E ainda ele permaneceu onde ele estava por uns dias, né? E ele, até que ele tivesse a certeza que Lázaro havia morrido. O tempo de Deus muitas vezes faz a gente passar por esse estágio de dor. Marta e Maria e o próprio Lázaro sofreram um tempo da doença e elas sofreram na morte do seu irmão. E imagina, para duas irmãs naquela época, não ter um homem em casa significava algo profundo, significava algo que fazia elas dependerem de muitas pessoas, né? E aí então Jesus fala, agora é hora de ir. Jesus fala pra gente, eu não vou no tempo que você quer, eu vou no tempo que for o tempo do meu Pai me mandar. Jesus só para Maria, no milagre das bodas de Caná, só nesse momento, ele foi no tempo do pedido de uma mãe. Quando ele fala, não é o meu tempo, quando Maria pede o primeiro milagre, e ele fala, não é o meu tempo, mas ele obedece à mãe. Nossa! Aqui ele esperou o tempo do Pai e foi quando Lázaro já havia morrido, porque ali ele tinha planos. E aí quando ele chega, quando ele chega, Marta vai correndo ao seu encontro, né? Marta marca bem essa aflição. Quando ela recebe Jesus em casa e Maria fica aos pés de Jesus, né? Aqui na morte do irmão, Maria tá ali contemplando na presença do irmão. E Marta vai aflita ao encontro de Jesus. E Jesus, ele quer mais uma vez acalmar Marta, né? Lázaro viverá. Mas Maria aponta Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Gente, como fazemos isso hoje com Deus? Meu filho adoeceu, alguém da minha família morreu, eu perdi um emprego, eu tive um prejuízo, uma dor forte me alcançou, Jesus, que o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor realmente existisse, isso não aconteceria. Nós fazemos isso muitas vezes e Marta, a atitude de Marta está nos mostrando isso, que a aflição dela estava levando ela a ter pouca fé em Jesus. Mas Jesus, ele provoca Marta a ela declarar a fé que ela tinha, a declarar que ela cria. E ele fala, ele viverá. Aí Marta fala, eu sei que ele vai viver, né, na eternidade.
Jesus fala já não, é agora. É agora. Então, muitas vezes colocamos condicionantes na nossa fé, condições que limitam nossa fé, como se uma presença física, como um sinal extraordinário de Jesus, fosse determinar a fé. Ali eles viviam muito na presença dos milagres e nem isso era suficiente para a fé crescer tanto. Então, a tranquilidade de Maria com seu irmão e a aflição de Marta, cobrando de Jesus que ele já devia estar ali, nos mostra que condições que eu posso colocar que limitam a minha fé não vão me garantir a presença de Jesus. O que vai garantir a presença de Jesus é a minha fé. Então, por isso, Jesus faz com que ela faça uma declaração de fé. E nós precisamos exercitar a nossa, né? A eternidade não é para este mundo, mas é para o céu. Mas ali, Jesus ia levantar Lázaro fisicamente. E Jesus disse, então, eu sou. Deus não nos fala lá no Antigo Testamento, eu sou. E aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E aqui ele estava dizendo, na vida, aqui ainda, né, neste mundo. E aí ele pergunta, e a pergunta que Jesus faz para Marta, ele faz para mim. Você crê nisso? Você crê? E aí Marta tem que professar sua fé. Assim como Jesus, num outro dia, disse a ela, andas muito aflita, Marta. A aflição nos afasta da fé. Por quê? Porque nós achamos, então, que eu é que tenho que fazer, porque Jesus não está fazendo no tempo que eu quero. Né? Então, eu meto os pés pelas mãos e faço. Né? E então, essa profissão de fé de Marta, ela marca algo que ia trazer uma paz para ela. Porque as dificuldades sempre vamos ter, muitas vezes vivemos na nossa vida essa exigência de Marta, mas Jesus nos confia uma pergunta, Ele quer uma resposta. Você crê que Jesus é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo? Você crê, Cileia? Me mostre entregando sua vida a mim. Me mostre tendo paz, me mostre tendo uma vida transformada. As dificuldades vão abalar, mas não vão derrotar. E é o amor que nos sustentará. Que essas leituras de hoje nos inspirem. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.